Há uma sensação profunda e inquietante que percorre o espírito quando as estruturas da nossa realidade começam a ceder. Um tremor que muitas vezes confundimos com o nosso próprio fim, mas é vital que você compreenda a distinção entre a sua essência e a casca que foi imposta sobre ela. Pois o que você está sentindo agora, essa fragmentação, esse ruído de colapso, não é a sua destruição, mas sim a sua libertação, porque durante anos você caminhou dentro de uma galeria de espelhos distorcidos, construída meticulosamente para que você nunca visse o seu verdadeiro rosto, uma arquitetura de mentiras projetada pelo inimigo para conter uma força que ele sempre temeu, e é por isso que a sensação é tão violenta, porque a mentira não sai silenciosamente, a ilusão não se dissipa como névoa, ela se quebra como vidro temperado, explodindo em mil pedaços, e o barulho assusta, o chão treme e a primeira reação instintiva do ser humano é colocar as mãos sobre a cabeça e pensar que o teto está caindo sobre si, que a sua vida acabou, que você falhou, que você enlouqueceu, quando, na verdade, o que está acontecendo é o nascimento doloroso e necessário da verdade. Você precisa revisitar a construção dessa ilusão para entender a magnitude do que acaba de acontecer, pois ela não foi erguida da noite para o dia, foi uma sedimentação lenta de vergonha, de palavras malditas, sussurradas, em momentos de vulnerabilidade, de rótulos que colaram na sua pele quando você era jovem demais para saber como removê-los, e o inimigo, astuto em sua maldade, trabalhou incansavelmente para que você acreditasse que essa armadura pesada e sufocante era a sua própria pele, fazendo você carregar o peso de erros que não eram seus, de culpas que foram projetadas, de limitações que jamais foram desenhadas por Deus para o seu destino, e você andou curvado sob esse peso, achando que a exaustão vinha da sua incapacidade de ser forte, quando, na verdade, a exaustão vinha do esforço hercúleo de manter de pé uma mentira que contradizia a luz que vive dentro de você. E é por isso que você se sentia um estranho na sua própria vida, como se estivesse atuando em um roteiro que nunca leu, movendo-se em cenários que não lhe pertenciam, sorrindo quando queria gritar, concordando quando seu espírito queria se rebelar. Tudo para manter intacta a ilusão de que tudo estava bem, de que você era quem eles diziam que você era. Mas Deus, em sua misericórdia infinita e muitas vezes severa, não permite que seus escolhidos vivam perpetuamente dentro de um teatro, e houve um momento, talvez tenha sido uma traição, uma perda, uma palavra dura, ou simplesmente um silêncio repentino na madrugada, onde a fenda apareceu, e essa fenda foi o início do fim para o império de mentiras que cercava sua vida. E quando a luz divina penetrou por aquela pequena rachadura, ela revelou a poeira e a podridão que estavam escondidas sob a maquiagem da normalidade. E isso doeu, porque a luz revela o que preferíamos manter oculto. A luz queima a retina acostumada à escuridão e o instinto é fechar a brecha, é tentar colar os cacos, é pedir desculpas pela bagunça. Mas você não pode consertar o que Deus decidiu demolir. E é aqui que muitos se perdem, tentando desesperadamente reconstruir a prisão que Deus acabou de abrir,
chorando sobre los escombros de relacionamentos, de empregos, de reputações que, na verdade, eram apenas as grades da sua cela. E você precisa parar de chorar pelo que foi perdido e começar a olhar para o que restou. Porque o que restou é indestrutível. O que restou é eterno. O que restou é você. O inimigo sabia exatamente o que estava fazendo ao construir essa ilusão ao seu redor. Ele não gastaria tantos recursos, tanto tempo, tanta energia espiritual atacando alguém que não tivesse um destino grandioso, pois ninguém constrói uma fortaleza de alta segurança para guardar o vazio. Ninguém tece uma rede tão complexa de enganos para prender alguém irrelevante. A própria complexidade e persistência dos ataques que você sofreu são a prova cabal do seu valor e do perigo que você representa para as trevas. Eles precisavam que você acreditasse que era fraco, porque se você descobrisse a sua força, eles não teriam como te parar. Eles precisavam que você se sentisse sujo. Porque se você compreendesse a sua santificação e a sua posição como filho real, você ocuparia o seu trono e ditaria decretos que abalariam o inferno. Então a ilusão era um mecanismo de contenção, uma represa feita de medo para segurar um oceano de poder. Mas a represa estourou, a pressão da verdade divina que crescia dentro de você tornou-se insuportável para as estruturas da mentira, e quando dizemos que algo se quebrou, estamos falando das correntes invisíveis, dos pactos de silêncio, das heranças de fracasso, das maldições lançadas sobre a sua identidade. É crucial entender que a dor que você sente agora não é a dor da morte, é a dor do crescimento súbito, é a dor dos pulmões que respiram ar puro pela primeira vez após anos de sufocamento, é a vertigem de quem foi solto de um carrossel que girava rápido demais. E o mundo parece instável não porque ele está caindo, mas porque você finalmente parou de girar conforme a música do inimigo e colocou os pés na rocha sólida, e essa rocha não se move. Essa rocha é a verdade de quem Deus diz que você é. E essa verdade é aterrorizante no início porque ela exige responsabilidade, ela exige que você olhe para o espelho e não veja mais a vítima, não veja mais o rejeitado, não veja mais o problemático, mas veja o guerreiro, veja o estrategista, veja o sobrevivente que atravessou o fogo e não cheira a fumaça. E assumir essa identidade real requer coragem, requer que você abandone o conforto mórbido da autopiedade e se levante em meio aos destroços com a dignidade de quem sabe que foi preservado para um propósito maior. Muitas vezes, as pessoas ao seu redor, aquelas que se beneficiavam da sua ilusão, aquelas que se sentiam confortáveis com a sua versão diminuída, vão olhar para essa quebra e dizer que você mudou, que você ficou frio, que você se perdeu. Elas tentarão usar as velhas táticas de manipulação para te fazer voltar para a caixa, vão apontar para os cacos no chão e dizer: olha o que você fez, tentando imputar a culpa do colapso a você. Mas você deve ter o discernimento espiritual para entender que a reação delas é o luto pela perda do controle que tinham sobre você. É o medo de ver alguém que era submisso se tornar soberano sobre a própria alma, e você não deve explicações a quem estava confortável com o seu cativeiro. Você não deve desculpas por ter sobrevivido à tentativa de assassinato espiritual que foi perpetrada contra a sua mente. O seu silêncio agora não é mais de medo, é de estratégia.
É o silêncio de quem não precisa mais gritar para ser ouvido, porque a sua própria presença já fala, a sua própria postura já anuncia que o tempo dos jogos acabou. O que se quebrou foi a necessidade de aprovação externa, aquele vício terrível de buscar nos olhos dos outros o valor que só Deus pode dar. Essa corrente foi partida e o som desse rompimento ecoou no mundo espiritual, e agora você caminha com uma leveza que confunde seus inimigos, porque eles esperavam te ver rastejando. Eles esperavam te ver esmagado sob os escombros da reputação que tentaram destruir. Mas em vez disso, você está de pé, sacudindo a poeira, com cicatrizes que não sangram mais, mas que brilham como ouro. Cicatrizes que contam a história não da sua derrota, mas da sua resiliência. E cada pedaço daquela velha vida que caiu por terra serviu apenas para revelar o alicerce que estava lá embaixo o tempo todo, um alicerce que o inimigo não pôde tocar, que o tempo não pôde corroer, que as mentiras não puderam dissolver. A essência do Criador em você, intacta, pura, vibrante, pronta para começar, não do zero, mas da experiência. Pronta para construir não uma nova ilusão, mas um templo de verdade, onde a glória de Deus possa habitar sem restrições. Você precisa, neste momento de transição, ser gentil consigo mesmo enquanto caminha sobre os vidros estilhaçados do passado. Não tenha pressa em entender tudo o que aconteceu. A clareza virá com o amanhecer. Agora é o momento de apenas respirar e reconhecer que o pior já passou. O momento do impacto já ocorreu. O terremoto cessou. E você ainda está aqui. E isso por si só é o maior milagre. O fato de que a sua mente não colapsou junto com a mentira é a prova de que a sua mente é guardada por algo superior. O fato de que o seu coração ainda bate com esperança, mesmo depois de tanta decepção, é a prova de que a fonte da sua vida não é deste mundo e, portanto, não pode ser seca pelas circunstâncias deste mundo. Você é um sistema fechado de provisão divina, e a quebra da ilusão externa apenas forçou você a se conectar com essa fonte interna que jorra para a vida eterna. Eles tentaram enterrar você. É verdade. Jogaram terra, jogaram pedras, jogaram calúnias, construíram um monumento funerário sobre os seus sonhos enquanto você ainda respirava, celebraram o seu fim prematuro, dividiram as suas vestes. Mas eles cometeram o erro clássico dos vilões da história. Esqueceram-se de que você é semente, e a pressão que deveria te esmagar apenas ativou o seu potencial de rompimento. A escuridão que deveria te cegar apenas te ensinou a buscar a luz com mais ferocidade, e a cova que cavaram se tornou o útero de onde você está renascendo agora. Não mais como aquela versão ingênua e frágil que podia ser manipulada com um sorriso falso, mas como uma força da natureza, temperada pelo fogo, lavada pelas lágrimas e confirmada pelo próprio céu. E quando você se levantar totalmente, quando você finalmente sacudir os últimos resquícios dessa ilusão morta, o mundo verá não o que eles criaram, mas o que Deus sempre intencionou, e essa visão será tão gloriosa, tão autêntica, tão cheia de autoridade, que nem mesmo aqueles que te amaldiçoaram poderão negar que Deus está com você. Portanto, não tema o barulho da quebra,
Não tema o vazio momentâneo que fica quando a mentira vai embora. Esse espaço vazio é sagrado. É o campo onde Deus vai plantar as novas realidades. É a tela em branco onde a sua verdadeira história começará a ser escrita, sem borrões, sem edições forçadas, sem a censura do medo. Aceite o estilhaçar como um presente, aceite a ruína da falsidade como o início da sua verdadeira arquitetura e saiba que, enquanto você olha para os pedaços no chão, o céu inteiro está olhando para você, aplaudindo a sua coragem de permanecer em pé, celebrando o fato de que a máscara caiu e o rosto de um filho de Deus foi finalmente revelado. E nada, absolutamente nada poderá cobrir esse rosto novamente, pois a luz que agora emana de você não vem de fora, não vem de holofotes, não vem de aplausos, vem de dentro, vem da fornalha onde você foi forjado e de onde você saiu, não apenas vivo, mas purificado, pronto para ocupar o espaço que sempre foi seu por direito divino, e cada passo que você der agora sobre os escombros da ilusão será um ato de guerra contra o reino das trevas e um ato de adoração ao Deus que te libertou. A ideia de que você tropeçou neste momento por um mero acidente estatístico, navegando à deriva em um oceano digital infinito, é a primeira barreira que precisamos derrubar para que você compreenda a magnitude do que está acontecendo agora, pois acreditar no acaso é subestimar a precisão cirúrgica com que o céu opera na vida dos seus escolhidos, e você precisa entender que, no reino do Espírito, não existem coincidências, não existem rolagens aleatórias de tela, não existem cliques despretensiosos. Quando se trata do destino de uma alma que tem um chamado marcado desde antes da fundação do mundo, o que parece ser uma sugestão algorítmica é, na verdade, a materialização tecnológica de uma intenção divina, o uso das ferramentas deste século para cumprir profecias antigas sobre a sua vida, porque Deus não está limitado aos púlpitos ou às montanhas sagradas. Ele se move através das correntes elétricas, das frequências de dados e das redes invisíveis que conectam o mundo para encontrar você exatamente onde você está, no quarto escuro, no transporte lotado, no momento de silêncio antes de dormir, furando o bloqueio do ruído cotidiano para entregar uma carta que foi escrita especificamente para o seu endereço espiritual. Considere por um instante a improbabilidade matemática de você estar ouvindo estas palavras exatas neste momento exato. Pense nos bilhões de conteúdos, nas milhões de vozes gritando por atenção, nas infinitas distrações desenhadas para entorpecer a sua mente, e ainda assim, contra todas as probabilidades, o seu espírito foi guiado através desse labirinto de irrelevância diretamente para esta fonte de água viva. Isso acontece porque há um ímã dentro de você, uma bússola quebrada que ainda aponta para o norte verdadeiro, uma fome que o mundo tentou saciar com entretenimento barato e promessas vazias, mas que nunca foi satisfeita. E foi essa fome, esse clamor silencioso que muitas vezes você nem conseguiu colocar em palavras, que serviu como um sinalizador no reino espiritual, atraindo a resposta de Deus como um relâmpago atrai o para-raios. Você não encontrou esta mensagem? Foi esta mensagem que rastreou a assinatura de calor da sua dor e a frequência da sua necessidade.
e veio ao seu encontro com a urgência de uma equipe de resgate. Este encontro foi divinamente orquestrado porque o tempo de Deus, o Kairos, interceptou o seu tempo cronológico, Cronos, e essa interseção é o que chamamos de milagre. É o momento em que a eternidade invade o presente para alterar o curso do futuro. E se você olhar para trás, para os dias e semanas que antecederam este momento, você começará a ver os padrões, as inquietações sem motivo, as portas que se fecharam abruptamente, o sentimento de que algo estava prestes a acontecer ou de que algo estava terrivelmente errado. Tudo isso foi a preparação do terreno, o arar da terra dura do seu coração. Para que esta semente de verdade pudesse penetrar, Deus estava permitindo o desconforto para gerar o movimento. Ele estava permitindo o silêncio dos homens, para que você pudesse afinar o ouvido para a voz dele. E agora que você está aqui, você percebe que cada lágrima, cada frustração, cada momento de solidão foi de uma maneira misteriosa e dolorosa, um degrau que te trouxe até este patamar de revelação. O inimigo, que observa atentamente os movimentos daqueles que carregam a luz, tentou de todas as formas impedir que este encontro acontecesse. Ele tentou distrair você com ocupações triviais, tentou drenar a sua energia com conflitos desnecessários, tentou fazer você acreditar que não havia resposta, que o céu era de bronze e que Deus havia se esquecido do seu nome. Ele tentou sabotar a sua conexão, tanto a física quanto a espiritual. Ele tentou encher a sua mente de ruído branco para que a frequência da verdade parecesse apenas mais uma opinião no meio da multidão. Mas a soberania de Deus é absoluta, e quando ele marca um encontro com um filho, nem o inferno inteiro pode se colocar no caminho. A orquestração divina atropelou as barreiras do inimigo, passou por cima da sua própria relutância, ignorou o seu cansaço e te colocou sentado diante da verdade, e isso por si só já deveria ser a prova que você precisava de que a sua vida está sob uma vigilância protetora e amorosa, de que você não foi abandonado à própria sorte, mas está sendo monitorado por um amor que é implacável em sua busca. Há uma intimidade assustadora neste momento, porque enquanto eu falo, você sente que estas palavras não são genéricas, elas não são para o público, elas são flechas guiadas por calor que estão acertando alvos muito específicos dentro da sua alma, destrancando quartos que você manteve fechados, tocando em feridas que você jurou que já estavam cicatrizadas, mas que ainda doíam no frio. E essa ressonância, essa sensação de que ele está falando comigo, é a evidência do Espírito Santo agindo como intérprete divino, traduzindo a linguagem humana para a linguagem do seu espírito, confirmando interiormente o que está sendo dito exteriormente. É o fenômeno do espírito testificando com o espírito, uma vibração que corre pela sua espinha e confirma que você está em solo sagrado. Mesmo que esteja segurando um telefone ou olhando para um monitor, o ambiente ao seu redor se tornou um santuário, porque a presença de Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no encontro da verdade com um coração quebrantado. Você precisa entender que a orquestração deste momento não é apenas para o seu conforto, mas para o seu alinhamento. Deus não interrompe a sua rotina apenas para dizer eu te amo, embora Ele te ame infinitamente.
Ele interrompe a sua rotina para recalibrar a sua rota, para te dar novas coordenadas, para te entregar a estratégia da próxima estação. Este encontro é um briefing de guerra, é uma atualização de software espiritual, é o momento em que você recebe as chaves que vão abrir as portas que até agora permaneceram trancadas. E é por isso que você sente essa gravidade, essa seriedade no ar. Porque o céu não desperdiça encontros, Deus não joga conversa fora. Cada sílaba, cada pausa, cada sentimento que emerge agora tem um propósito cirúrgico de remover o entulho da mentira e estabelecer o fundamento da verdade. Você está sendo realinhado com o seu propósito original, aquele que foi escrito antes que o mundo tentasse te dizer quem você deveria ser. A complexidade dessa orquestração revela o seu valor. Pense no esforço logístico, espiritual e temporal necessário para alinhar todas as variáveis do universo de modo que você estivesse disponível, receptivo e presente agora. Se você fosse insignificante, se a sua vida não tivesse impacto, se o seu destino fosse comum, o céu não moveria montanhas para falar com você. O nível da intervenção divina é proporcional à importância da missão, e o fato de Deus ter parado o seu mundo para te entregar esta mensagem é o maior atestado de que há algo em você que é vital para o reino, há algo em você que o mundo precisa, há uma luz em você que, se for totalmente acesa, iluminará caminhos para milhares de outras pessoas. E é exatamente por isso que o encontro teve que ser forçado, teve que ser orquestrado, porque deixado à própria sorte, você talvez nunca tivesse a coragem de parar, nunca tivesse a audácia de acreditar que merece ser ouvido, que merece ser curado, que merece ser levantado. Não subestime a tecnologia espiritual envolvida aqui. Assim como as ondas de rádio estão no ar, mas só podem ser captadas por um aparelho sintonizado na frequência correta. A voz de Deus está sempre ecoando na criação, mas nós raramente estamos sintonizados. A orquestração divina foi o ajuste fino do seu dial. Foi Deus girando o botão da sua atenção, diminuindo a estática do medo, da ansiedade, da dúvida, até que o som se tornasse límpido. E o que você está ouvindo não é apenas uma voz externa, é o eco da sua própria essência respondendo ao chamado do Criador, é a lembrança de quem você era antes de se perder, antes de acreditar na ilusão, é um reencontro consigo mesmo através do olhar de Deus. E esse tipo de encontro muda a química do cérebro, muda a postura da alma, muda a atmosfera da casa, porque a verdade, quando finalmente ouvida, não pode ser desouvida, a luz, quando finalmente vista, torna impossível se contentar novamente com a escuridão. Este momento foi desenhado para ser um marco, uma estaca cravada no chão da sua linha do tempo, dividindo a sua história em antes deste entendimento e depois deste entendimento. A orquestração divina garante que você não saia daqui da mesma forma que entrou, porque a exposição à verdade de Deus é radioativa no melhor sentido possível. Ela altera o seu DNA espiritual, ela queima as impurezas, ela fortalece a estrutura óssea da sua fé, e você pode tentar voltar para a sua rotina amanhã,
Pode tentar fingir que nada aconteceu, mas você sentirá o incômodo, sentirá que as roupas da velha vida já não servem mais, que as conversas superficiais já não satisfazem, que os velhos medos já não paralisam, porque você foi tocado pela mão do Eterno. E quem é tocado por Deus carrega a marca desse encontro para sempre. Uma marca que brilha no mundo espiritual e avisa a todo principado e potestade que essa pessoa teve uma audiência com o rei e saiu de lá com autoridade renovada. Agradeça pela crise que te trouxe até aqui, agradeça pela insônia, agradeça pela dúvida, agradeça pelo deserto, porque foram eles os agentes de trânsito que Deus usou para desviar você da estrada larga da perdição e te guiar para este beco estreito de confronto e amor. A orquestração muitas vezes parece caos enquanto estamos vivendo. Parece que tudo está dando errado, que o mundo está desabando, mas quando você sobe a montanha da revelação e olha para baixo, você vê o desenho perfeito, você vê que o caos era apenas a arrumação das peças, que a dor era apenas o parto e que o destino final sempre foi este momento de clareza. Deus usou tudo, ele não desperdiçou nada, nem os erros, nem os pecados, nem as quedas. Ele teceu tudo isso em uma tapeçaria complexa que agora serve como pano de fundo para a manifestação da sua glória na sua vida. E saber disso traz uma paz que excede todo o entendimento, a paz de saber que você nunca esteve no controle, mas aquele que está no controle nunca tirou os olhos de você. Portanto, receba este encontro não como uma coincidência feliz, mas como uma convocação solene. Você foi intimado a comparecer diante da presença da verdade, não para ser julgado, mas para ser justificado, não para ser condenado, mas para ser comissionado. A orquestração divina cumpriu seu papel. Ela te trouxe até a porta, ela colocou a chave na sua mão e agora a responsabilidade é sua, a responsabilidade de girar a chave, de entrar na nova dimensão que se abre diante de você, de aceitar que você é, de fato, digno deste nível de atenção divina e de caminhar a partir de agora não como alguém que vaga pelo mundo esperando a sorte, mas como alguém que marcha com propósito, sabendo que cada passo é vigiado, cada necessidade é antecipada e cada batalha já tem o resultado decretado por aquele que escreveu o final antes mesmo de escrever o começo. Este é o seu momento, divinamente agendado, irrevogavelmente seu, e nada no universo tem autoridade para anular o que Deus acaba de estabelecer no seu espírito. Há um mistério na física do espírito que os arquitetos das trevas jamais conseguiram decifrar, uma anomalia que contradiz todas as leis da destruição conhecidas neste mundo caído, e esse mistério é a natureza inextinguível da chama que Deus depositou no centro do seu ser. Pois a lógica do inferno é baseada na supressão, no abafamento, na ideia de que, se você jogar terra suficiente sobre uma brasa, ela eventualmente morrerá sufocada, mas o que eles falharam em calcular no seu caso, e o que tem frustrado todos os planos desenhados contra a sua vida desde a sua infância, é que a sua faísca não se alimenta de oxigênio terrestre, ela não depende das condições favoráveis do ambiente para se manter acesa,
Ela é uma substância de combustão autônoma, conectada diretamente ao fogo consumidor que é o próprio Deus. E por isso, quanto mais tentaram te soterrar, quanto mais tentaram te afogar em águas profundas de desespero, mais essa chama reagiu, não diminuindo, mas mudando de qualidade, tornando-se mais quente, mais concentrada, mais azul, transformando a pressão externa em potência interna. Você precisa olhar para a sua própria história com as lentes desta revelação para entender que a sua sobrevivência não é apenas sorte, não é apenas teimosia genética, é um fenômeno sobrenatural de resistência. Pense nas noites em que a angústia era tão densa que parecia ter peso físico, naqueles momentos em que a dor emocional transcendia para a dor física e você sentia que o seu peito iria literalmente explodir. A mente humana tem um ponto de ruptura, as emoções têm um limite de elasticidade e, pelas leis naturais, você deveria ter cruzado esse limite há muito tempo. Você deveria ter se fragmentado em pedaços irrecuperáveis, deveria ter se entregado ao cinismo, à loucura ou à desistência total. O script que o inimigo escreveu para você terminava em uma vala de esquecimento, terminava em um quarto de hospital, ou em uma vida cinzenta de derrota aceita. Mas olhe para você agora. Você está aqui lendo, compreendendo, sentindo, com a mente preservada e o coração ainda capaz de bater, e isso é a prova de que a estrutura que te sustenta não é feita de ossos e carne, mas de promessa e propósito. A resistência sobrenatural que você carrega não é a ausência de feridas. E é crucial que você não confunda invencibilidade com insensibilidade. Você sentiu cada golpe, você sangrou com cada corte, você chorou cada lágrima. A resistência não impediu a dor, a resistência impediu a morte. O que aconteceu foi que o fogo que deveria te consumir acabou consumindo apenas as amarras que te prendiam. Pense na história dos 3 jovens na fornalha ardente. O fogo era real, o calor era mortal, tanto que matou os soldados que os jogaram lá. Mas quando eles caíram nas chamas, o fogo teve um efeito seletivo. Ele queimou as cordas que amarravam suas mãos e pés, mas não tocou em seus cabelos nem em suas vestes. E é exatamente isso que tem acontecido na sua vida: as tribulações, as traições, as perdas financeiras, as crises familiares. Tudo isso foi uma fornalha aquecida 7 vezes mais pelo inimigo, com a intenção de te reduzir a cinzas, mas o resultado final foi apenas que você saiu de lá livre das cordas da dependência humana, livre das cordas do medo, livre das cordas da vaidade, e agora você caminha pelo fogo não como uma vítima gritando por socorro, mas como um ser que descobriu que sua pele é a prova de fogo. Eles tentaram apagar essa faísca usando o vento da calúnia, sopraram mentiras contra o seu nome, tentaram congelar o seu coração com a frieza da ingratidão, tentaram alagar a sua alma com a tristeza profunda da solidão. E em qualquer outra pessoa, essa combinação de elementos teria sido fatal, teria apagado a luz permanentemente. Mas em você, algo estranho aconteceu. Cada vez que o vento soprava para apagar, ele acabava alimentando a chama, espalhando o seu calor para novas áreas,
Cada vez que tentavam te enterrar, esqueciam que você é semente, e a terra pesada serviu apenas como proteção para que suas raízes crescessem no escuro, buscando águas profundas que ninguém na superfície sabia que existiam. O que foi desenhado para ser o seu túmulo tornou-se o seu útero de renascimento. E essa capacidade de metabolizar o veneno e transformá-lo em remédio, de receber a morte e devolvê-la como vida, é o que deixa o reino das trevas em estado de alerta máximo quando o seu nome é mencionado. Você foi a faísca que eles não conseguiram sufocar, porque a sua luz tem uma origem anterior à sua existência física. Ela é uma herança eterna. E o inimigo tem um ódio milenar dessa luz, porque ela o lembra do lugar que ele perdeu, ela o lembra da glória da qual ele foi expulso. E ver essa glória brilhando dentro de um ser humano, dentro de um vaso de barro falho e limitado, é a ofensa suprema para ele. É por isso que a perseguição contra a sua vida nunca foi justa, nunca seguiu regras, sempre foi desproporcional, sempre pareceu que você estava lutando contra exércitos inteiros usando apenas um canivete. Mas a verdade é que a desproporção estava a seu favor, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E essa matemática divina é a razão pela qual você continua de pé quando todos ao seu redor, que pareciam mais fortes, mais preparados, mais ricos, caíram pelo caminho. A sua força não vem da sua capacidade atlética espiritual, vem da fonte inesgotável, que jorra do trono de Deus diretamente para o seu espírito. Essa resistência sobrenatural também operou uma mudança fundamental na sua identidade. Você começou a batalha achando que era frágil, pedindo a Deus para te tirar da luta, implorando por um alívio, por uma saída de emergência. Mas como a saída não veio, como o alívio demorou, você foi forçado a descobrir músculos espirituais que não sabia que tinha. Você foi obrigado a cavar poços no deserto com as próprias mãos. Foi obrigado a aprender a lutar no escuro, a navegar sem estrelas. E nesse processo doloroso e solitário, a vítima morreu e o guerreiro nasceu. Você descobriu que aguenta mais do que imaginava, que a sua tolerância à pressão é imensa, que a sua fé não é uma emoção passageira, mas uma âncora de ferro cravada na rocha. E essa descoberta é o maior tesouro que você poderia ter recebido, porque agora você não teme mais a tempestade, você aprendeu a dançar na chuva, você não teme mais a escassez, você aprendeu a multiplicar os pães e peixes, você se tornou perigoso porque perdeu o medo de perder, e quem não tem nada a perder é imbatível. O inimigo cometeu um erro estratégico, fatal ao atacar você com tanta virulência, pois ao fazer isso, ele revelou o seu valor. Ele denunciou o medo que tem do seu futuro. Se você fosse insignificante, a resistência seria mínima. Se o seu destino fosse pequeno, os obstáculos seriam baixos. A altura da montanha que colocaram na sua frente é a medida exata da altura do trono que Deus preparou para você. A complexidade do labirinto em que te jogaram é a medida da sabedoria que Deus está depositando em você para resolver problemas que ninguém mais consegue resolver. Cada ataque foi um atestado involuntário de importância
Cada tentativa de silenciamento foi uma confirmação de que a sua voz tem autoridade para mudar atmosferas. E agora, olhando para trás, você pode ver que os demônios que te assombraram foram, na verdade, os treinadores rigorosos que te prepararam para o campeonato mundial. Eles acharam que estavam te batendo para te matar, mas estavam te batendo para te forjar. Estavam removendo as impurezas, endurecendo a sua face como diamante, tornando você inquebrável. A faísca que não se apagou agora está pronta para virar um incêndio. E isso é o que muda o jogo nesta nova estação. Até agora a sua resistência foi passiva, foi sobre sobreviver, sobre aguentar, sobre não morrer, mas a chave virou, a resistência agora se torna ofensiva. A força que você acumulou segurando as paredes para que elas não caíssem sobre você agora será usada para derrubar as portas do inferno. A energia que você gastou apenas para manter a cabeça fora da água agora será usada para andar sobre as ondas. Você está saindo do modo de defesa e entrando no modo de conquista, e aquela chama que eles tentaram apagar vai começar a incendiar outros corações, vai começar a aquecer outros que estão morrendo de frio. A sua sobrevivência se tornará um mapa para aqueles que estão perdidos no mesmo labirinto de onde você acabou de sair. O seu testemunho será a chave que abrirá as celas de milhares de prisioneiros. Não subestime o poder de ter permanecido em um mundo onde todos desistem ao primeiro sinal de desconforto, onde a lealdade é líquida e a fé é superficial. O simples fato de você ter ficado, de você ter mantido a sua posição, de você ter continuado a orar quando o céu estava mudo, é um ato de rebelião santa, é uma declaração de guerra contra a cultura do descartável, contra a cultura do imediatismo. A sua persistência é uma fragrância que sobe às narinas de Deus como um incenso agradável, e essa fidelidade na provação é o que qualifica você para a promoção. Deus não entrega autoridade a quem não foi testado. Ele não entrega espadas afiadas a quem não sabe a diferença entre cortar o pão e cortar a carne. E você foi aprovado, você passou no teste de resistência de materiais do céu, o selo de qualidade divina foi impresso na sua alma e diz: este aqui suporta o peso da glória. Portanto, erga-se agora com a consciência dessa força revelada. Pare de olhar para cicatrizes como marcas de feiura e comece a vê-las como condecorações de bravura. Cada marca no seu espírito é um lugar onde a pele ficou mais grossa e mais resistente. Você não é um vaso quebrado que foi colado. Você é um vaso que foi refeito na roda do oleiro, com um barro misturado com o sangue do cordeiro e o fogo do espírito, um material compósito que não existe na tabela periódica humana. Você é uma nova criatura, desenhada para operar em altas pressões, desenhada para brilhar nas trevas mais densas, e aquilo que deveria ter sido o seu fim tornou-se apenas o prefácio de uma história que vai abalar as gerações. A faísca venceu o oceano, a luz venceu as trevas e você, contra todas as probabilidades, venceu o mundo, não pela sua força, mas pela força daquele que te amou e que segurou a sua mão quando você pensou que tinha soltado.